Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Pode se sentar, queridos. Um prazer, uma honra estar aqui na Igreja Batista Vida Nova. Nosso amigo pastor Wellington, pastora Kátia. E um prazer também estar nessa oportunidade de poder estar entrando na casa, no trabalho, seja lá onde quer que nas redes sociais as pessoas estejam ouvindo e recebendo essa palavra. Amém, queridos? Deixa eu perguntar para vocês aqui, quantos já chegaram, digam amém? Ah, não, acho que não chegou ninguém ainda, deixa eu ver. Esse amém aí, quem já jantou aqui? Quem já jantou? Ninguém jantou ainda? Quem almoçou hoje? Quem almoçou? Olha aí, ó. Então vamos usar a força do almoço? Quem veio para ser abençoado, diga amém. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, abra o coração, porque essa noite é uma noite diferente, onde você será abençoado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostei muito, queria pedir uma coisinha pequenininha para você. Gostei muito daquela canção, a primeira. Não somos mais escravos do medo. Nossa, se nós, sobe aqui, cara, não sei o que você está fazendo aí ainda, né? Se nós pararmos para analisar só essa estrofe, nós já somos ministrados. Se você acreditar, e se você andar sobre isso que você canta, você não precisa de mais nada. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o amor lança fora todo o medo. Diga bem forte, o amor lança fora todo o medo. Amém? Vamos cantar só aquela estrofezinha? Pode ser? Depois eu te pago um doce lá fora. Não sou mais escravo do medo. Cante, não é para ouvir, é para cantar. Eu sou Filho de Deus, Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Oh, glória. É verdade, Senhor. Eu sou filho de Deus. E eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender? A escravidão terminou na cruz do Calvário. Quando nós éramos escravos, escravizados pelo demônio, pelo diabo. E não era só o medo, não. Eram todas as coisas que nos oprimiam. Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. A intenção dele, a missão dele é essa. Mas nós não somos mais escravos do medo. Porque agora sabemos que nós somos filhos de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Você pode aplaudir com força, com toda a força do teu ser. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Vou pedir para vocês, fica mais um pouquinho aqui. Estou gostando da companhia de vocês.
Fica aqui um pouquinho. Você tem liberdade de fazer um som. Olha para mim, por gentileza. Antes de qualquer coisa, nós vamos entender com o que é que nós estamos lidando. Ou seja, vamos entender o que realmente é o medo e como ele funciona. A psicologia, ela fala de diversos medos, mas nós vamos falar isso na segunda parte. Vamos fazer o seguinte, para vocês não cansarem, pode voltar a sentar, depois a gente volta a cantar novamente, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, Deus vai retribuir vocês com certeza, tá bom? A Bíblia nos apresenta, e a psicologia também nos apresenta, vários tipos de medo. E na segunda parte desse trabalho nós vamos falar sobre a visão da psicologia quanto ao medo. A Bíblia explicitamente nos apresenta uma expectativa de medo e outra expectativa de temor. Aí você pode perguntar, mas bispo, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Você pode colocar lá a primeira imagem, irmão, para mim, por gentileza? A primeira expectativa do medo, dentro da expectativa do medo existem dois tipos de medo. Olha lá, um medo ruim e um medo bom. Isso, mas existe medo bom? Existe. Existem dois tipos de medo, o medo bom e o medo ruim. O medo bom é aquele que te protege. De alguma forma, o medo bom, ele te protege. Por exemplo, imagina você entrar em um carro potente e sair numa rodovia andando a 200 km por hora. Isso é bom ou é ruim? É bom, né? Adrenalina, né? Só que mesmo podendo ser bom, eu te garanto que na próxima curva o anjo da guarda vai pular de dentro do carro, né? E você vai ficar sozinho dentro do carro. Então, se eu tenho medo de velocidade, porque eu sei que se eu pisar no acelerador o carro vai andar, ele vai correr, quem sabe até mais de 200 por hora, mas eu tenho a consciência de que na próxima curva eu posso me estrepar, então eu alivio o pé, porque realmente eu tenho medo de velocidade. Eu não vou mentir, eu tenho medo de velocidade. Então esse é um medo bom que está me protegendo da morte. Existe uma outra coisa, arma de fogo, é uma bênção ou é uma maldição? Depende de como você usa. Depende para que a pessoa que empunha, depende o porquê que ela está empunhando. Na mão de um policial, com consciência, uma arma de fogo é uma bênção. Serve para proteger tanto a vida dele como a sociedade. Mas uma arma de fogo na mão de um fora da lei, vai ser uma maldição. E se eu vejo uma arma de fogo na mão de um policial, eu não tenho medo. Mas se eu vejo na mão de um bandido, aí eu vou tremer na base. Por quê? Porque é um medo bom, que me protege e que me ajuda a ser livre de algum mal. Quem entende isso, diga amém. A Bíblia nos apresenta esses dois termos, medo e temor. O que é temor? Temor é um termo que vem do grego. Olha lá. Cortou a imagem aí, né? Ela tinha uma outra palavra em cima aqui, sebomai. O termo sebomai é um termo grego. É um termo que diz temer, de respeitar, reverenciar, adorar. Então, quando a Bíblia fala no temor do Senhor, não é para termos medo de Deus, não é isso. É para termos reverência a Deus. Aqui está escrito kavod, é uma palavra no hebraico. Kavod quer dizer glória.
glória de Deus. Kavod, atraindo o favor de Deus. Ou seja, quando eu temo a Deus, quando eu reverencio a Deus, quando eu adoro a Deus, quando eu respeito a Deus, quando eu me prostro diante de Deus, eu estou atraindo para mim a Kavod, ou seja, a glória de Deus. Por isso que a Bíblia nos aconselha a temermos a Deus. Só quem está entendendo, diga amém. O temor a Deus, ao contrário do medo, é muito bom, como diz lá em Gálatas 5:22, fruto do Espírito é produzido pelo temor a Deus. Então, o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O temor a Deus, quando nós nos prostramos e quando nós adoramos, traz a glória de Deus. E trazendo a glória de Deus, vai acontecer os frutos do Espírito que estão descritos em Gálatas 5:21. Mas esses são o medo bom, ou o temor, vamos dizer assim. Agora, vamos falar do medo ruim. O medo ruim, ele aterroriza, aprisiona e paralisa. Diga comigo assim: o medo ruim aterroriza, aprisiona e paralisa. Amém? O medo ruim é aquele que faz tudo isso, ou seja, o medo ruim, ele vem para roubar, matar e destruir. Quem é que tem essa missão? Roubar, matar e destruir? O inimigo. Então, quando o medo ruim, que aterroriza, que aprisiona e que paralisa, quando nós somos alcançados por esse medo, saiba que esse medo não está vindo de Deus. Esse medo tem as suas raízes no inferno. Amém, pessoal? Escute, o medo, primeiro, ele aterroriza. Dá para apagar essas luzes aqui para ficar melhor aqui? A imagem? Se pudesse, se não puder, não tem problema. Essas duas aqui. Isso. Não resolveu muita coisa, não. Mas tudo bem, pode deixar assim. Pode deixar. Esse é o medo que aterroriza. Esse aqui é uma imagem de um anúncio de um filme de terror. Eu nem vou perguntar para você, mas eu vou te dizer uma coisa. Nós cristãos, se andamos em obediência a Deus, como diz Paulo, buscai as coisas de cima, buscai as coisas do alto. Quem aqui já assistiu filme de terror? Levante a mão. Seja sincero, levante a mão. Olha, pastor já assistiu filme de terror, pastor? Misericórdia. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa experiência, mas alguém aqui já percebeu que depois que você assiste o filme de terror, você demora a dormir, você fica, parece que meio atribulado, perde a paz, você sente uma opressão dentro da sua casa? Quem já sentiu esse? Quem já sentiu? Olha aí, tá vendo? Eu não estou inventando nada para falar não, meu irmão. Eu não estou inventando nada. Acontece que o medo que te aterroriza, esse medo, ele não vem de Deus, ele nasceu no inferno. E quando você liga a sua televisão para assistir um filme de terror, o próprio nome diz terror. Terror é algo que mata, que escraviza, que tira a paz. E tem cristãos que ainda têm coragem de assistir. Eu sei que vocês aqui já assistiram no tempo da ignorância. Eu sei. Eu sei. Mas, se porventura tem alguém que é cristão e pensa em assistir um filminho de terror, saiba que você está abrindo as portas da sua casa para Satanás entrar e fazer um reboliço dentro da sua casa. Quem entende isso, diga amém. A segunda coisa que eu falei, o medo aprisiona, ele prende. Onde está a prisão? Aqui é claro que é uma metáfora. Alguém
simbolizou a prisão na alma. Onde está a alma? A alma, ela faz parte do ser humano. Eu não sei onde ela está. A Bíblia não diz, ela está em mim. Eu sou a alma viva e habito nesse corpo. E quando uma pessoa, ela está presa, ela está presa na alma. O medo aprisiona a alma, prende, trava a pessoa. Sabe, tem pessoas que têm até bons pensamentos, bons sentimentos, tem pessoas que têm boas intenções, mas nunca sai daquilo. Tem grandes projetos de bênção, mas os seus projetos nunca saem do papel. Olhe lá quando vão para o papel. Por quê? Porque a alma, os sentimentos estão presos. Primeira coisa, o medo aterroriza. Segundo, ele aprisiona. E terceiro, ele paralisa. Essa foto, ela mostra bem como é uma paralisia. Você fica com tudo travado, parece que os músculos travam todos. Paralisa. O medo é a maior das doenças, porque paralisa o corpo e paralisa a mente. Deixa eu te contar uma história. Eu era criança, bem criança. Eu estava indo com minha mãe e mais algumas pessoas, nós estávamos indo a um sítio. Um sítio, aqui vocês chamam de roça, né? Lá no Paraná nós chamamos de sítio. Estávamos indo num sítio de alguns parentes. E quando o ônibus chegou no lugar onde nós deveríamos descer, já era bem à tardezinha. E nós tínhamos que andar por uma estrada no meio de um mato, no meio do nada. E nós começamos a andar e era um pouquinho longe. E escureceu. E as pessoas começaram a contar causos, esses causos antigos, de assombração. E eu, criança, a mente começou a viajar. E quando eles falavam em alguma coisa, eu imaginava aquilo. Vinha uma imaginação em 3D. Vocês estão rindo porque não eram 6, se fosse 6, vocês não iam rir. E de repente eu estava tão aterrorizado, tão amedrontado, e de repente nós íamos passando assim por uma estradazinha assim, e debaixo de uma árvore bem frondosa, era uma noite até clara, só que aquela árvore fez sombra, e a sombra tomou a estrada toda, e eu estava bem atrás. Quando eu vi aquela sombra, eu parei. Na minha imaginação, aquilo não era uma sombra, era um lago, um rio, era uma gigantesca poça d'água. E eu parei, e eu comecei a gritar a minha mãe. E a minha mãe nem olhava para mim. Aí eu berrei. Aí eu não era nem cristão ainda, mas já era pentecostal. Aí eu gritei com todas as forças da minha alma, todo mundo parou. Minha mãe, vem menino. Eu dizia, mãe, a água aqui, mãe, a água. E eu via água, eu juro para você que eu via água. E não tinha água, coisa nenhuma. Minha mãe voltou, me pegou pela mão, me arrastou. E eu, quando comecei a andar, falei, olha, não tem água, né? E às vezes, depois de adulto, quantas vezes eu me peguei desse jeito, paralisado, diante de uma situação que era mentira, era só na minha cabeça, só na minha mente, só na minha imaginação, porque eu estava paralisado pelo medo, que paralisa o corpo e a mente. Só quem está entendendo, diga amém. Escute. Mas eu quero entrar com vocês agora, numa parte para lá de abençoada. Eu quero entrar falando tudo isso baseado num texto bíblico. Amém, queridos? Então fique em pé no seu lugar, por gentileza. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você fale com o Papai do Céu agora.
e que você diga para Ele, o que é que você veio fazer aqui nessa noite? O que é que você veio buscar aqui nessa noite? Seja sincero, não importa quanto tempo você tenha de convertido, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa quanto tempo você aceitou a Jesus, não importa quanto tempo Jesus alcançou você, o importante é o teu crescimento espiritual. O importante é você entender que a cada dia você cresce um pouco mais com o Senhor. Fale com o Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, cremos no teu poder e cremos na sua graça. Por isso estamos aqui nessa noite, para recebermos mais de ti, para recebermos mais do Senhor, para sermos ministrados e podermos declarar com toda a força da nossa alma que não somos mais escravos do medo, porque somos filhos de Deus. Satanás não tem poder mais de mentir, Satanás não tem poder mais em nossa mente. E nessa noite nós estamos aqui para dar um tiro de misericórdia, para dizer chega, e assumir quem verdadeiramente nós somos diante de Deus, diante do mundo e diante do inferno. Diga comigo assim: meu Deus. Diga forte: meu Deus. Diga: eu creio. Por isso eu estou aqui para ser ministrado pelo Senhor. Diga graças a Deus. Vira para quem está do seu lado e diga assim: é hoje. Aleluia. Pode voltar a imagem lá, querido. Pode se sentar, amados. Isso. Marcos capítulo 6, verso 45. Eu sei que está um pouquinho escuro, está difícil, então não precisa, eu vou ler para vocês. Ah, beleza. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Espera aí, volta só um pouquinho ali, querido, por favor. Olha aqui o que diz: e logo obrigou. Diga comigo: Jesus obrigou. Pode passar. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos ouviram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Pode voltar aquela imagem, obrigado. Amados, preste atenção. A história é conhecidíssima. Jesus estava na praia com uma multidão, e ao cair da tarde, Jesus quis dar de comer a todo mundo, fez aquela multiplicação do pão e dos peixes, e após, ele diz para os seus discípulos: entrem no barco e passem do outro lado. Mas veja que no início do texto, a Bíblia diz: e Jesus os obrigou. Sabe por quê? Eles não queriam entrar no barco. Talvez eles não quisessem entrar de medo.
porque eles já tinham tido uma experiência alguns dias atrás, de uma tempestade de vento no meio do mar. O barco quase afundou, mas Jesus estava com eles aquele dia. E agora, Jesus não estaria. Jesus ia ficar na praia e os discípulos iam passar. Escuta. Então Jesus os obrigou. E eles obedeceram. Diga comigo, os discípulos obedeceram. Eles obedeceram, entraram no barco e foram. A Bíblia diz que Jesus subiu no monte para orar. E quando já era na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, depois de ter orado praticamente a noite inteira, a Bíblia diz que Jesus estava ali em terra e ele via o barco sendo assolado pelos ventos. Até aquela hora, o barquinho não tinha chegado do lado de lá, por causa dos ventos contrários. E então Jesus foi andando para alcançar o barco. A história todo mundo conhece. Agora escute bem. A primeira coisa que eu entendo, que eu aprendo nesse texto, é que Jesus teve que obrigar os discípulos a entrar no barco. Se Jesus teve que obrigar, é porque não era vontade dos discípulos irem para o lado de lá. Não era vontade. Eles só foram porque Jesus os obrigou a ir. E eu aprendo uma lição com isso, que muitas vezes nós também não fazemos aquilo que nós queríamos fazer. Muitas vezes nas nossas vidas, nós não fazemos só aquilo que nos agrada. Nós não fazemos só aquilo que nós queremos fazer. Às vezes, para servir a Deus, às vezes para adorar a Deus, às vezes para sermos servos fiéis, nós temos que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Não, vocês não escutaram, não. Eu vou falar de novo. Quem já chegou, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga amém. Então vamos acordar. Fala assim comigo. Para servir a Deus, eu tenho que renunciar à minha vontade. Agora vira para quem está do teu lado e pergunta: você entendeu? E agora eu não quero que você responda para mim, responda para você mesmo. Aqui ó. Você tem renunciado à sua vontade? Você tem renunciado à sua vontade para fazer a vontade do Pai? Ou você faz a vontade dele só quando a vontade dele casa com a sua? Como é que tem sido? Porque a sua vida, ela não pode se resumir a um seminário. A sua vida não pode se resumir a uma mensagem, uma pregação de um homem doido que vem pregar aqui. Não! A tua vida não pode se resumir a isso, ela tem que se resumir à vontade de Deus. E às vezes, e na grande maioria das vezes, nós não fazemos aquilo que nós queremos. Nós fazemos aquilo que é vontade de Deus. Só quem entendeu, diga: eu entendi. Segunda lição que eu aprendo com isso: o fato de nós obedecermos a Deus não quer dizer que Ele vai nos livrar das tempestades. Acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Os discípulos não queriam entrar no barco para atravessar. Eles não queriam. Jesus os obrigou. Eles obedeceram, sim ou não? Mas a tempestade pegou eles, sim ou não? E por que pegou se foi Jesus que mandou? Aí tem gente que, muito cristão hoje, eu sei que aqui não tem, eu sei, aqui não tem não. Tem outros lugares por aí que tem, aqui eu sei que não tem. Mas tem muito cristão por aí, começa a vir uma luta, já começa a murmurar. Parece uma... Eu sei que é difícil até de acreditar, porque eu sei que aqui não existe isso. E aí, né, é difícil. Mas tem muita gente por aí, a luta começa a vir,
a pessoa já começa a murmurar. Aí, ó, tá vendo? O que adianta ir na igreja? O que adianta? O que adianta entregar meu dízimo lá? O que adianta dar oferta? Ai, ai, ai. Parece uma galinha da Angola. Tô fraco, eu só tô fraco. Olha aqui. O fato de você obedecer a Deus não quer dizer que Ele vai te livrar das tempestades. O fato de nós obedecermos a Deus não quer dizer que nós seremos livres de problemas. O fato de nós obedecermos a Deus não quer dizer que nós vamos ser arrebatados para ficarmos livres dos problemas. Não. Jesus disse assim: no mundo tereis, eu acho que não chegou ninguém, no mundo tereis aflições. Aflições são problemas. Escuta, os discípulos não pediram para ir lá não, eles queriam ficar com Jesus ali. Jesus obrigou. Eu imagino, né? Eu imagino. Todo judeu, eu estudo muito sobre cultura de Israel. E os judeus, eles são assim um tanto incisivos. Judeu não tem brincadeira. Principalmente os rabinos. Jesus era rabino. Se você não sabe, Jesus era rabino. Tanto que quando você vê Nicodemos chegar à noite para falar com Jesus, Nicodemos chama ele assim, Rabi. Rabi e rabino é a mesma coisa. Rabi quer dizer meu mestre. E rabino quer dizer nosso mestre. É a mesma coisa. Jesus era rabino. Jesus era incisivo. Com ele não tinha brincadeira. Pau é pau e pedra é pedra e acabou. Quer não quer dar licença. É assim que Jesus tratava. E eu acho engraçado. Eu sei que aqui não tem isso não. Em muito lugar por aí tem. Mas o tanto de gente que quer que o pastor fique alisando ele. Bonitinho, não sai da igreja não, bonitinho. Você é tão bonitinho. Ah, pra lá, rapaz. Sai fora. Vou te dizer uma coisa. Acho que já deu para perceber um pouquinho que eu não sou desse tipo de pastor, né? Não sou não. Comigo não se cria esse tipo de gente. Não cria. Ah, mas daí a tua igreja vai ficar vazia, não tem problema. Fica eu e minha mulher dentro da igreja só orando e acabou. Tem problema. Não tem um problema com isso. Sabe? Porque Jesus não alisava ninguém. Jesus não ficava com meias palavras com ninguém. Não. Pau é pau e pedra é pedra e acabou. Eu fico imaginando, criando um filme na minha mente. Jesus dizendo para os discípulos, passem para o outro lado. Quem sabe Pedro, fica imaginando, a Bíblia não diz isso, né? Estou viajando aqui. Quem sabe Pedro, que era o mais explosivo. Ô Jesus, deixa nós ficar com o senhor aqui. Eu já disse, pega o barco e vai. Quem sabe João, o apóstolo do amor. Ô Jesus, deixa. Eu já falei, entra no barco e vai. Eu fico imaginando assim, sabe? Porque Jesus era incisivo. Entra no barco e vai. Ele obrigou. Quem tem filho aqui? Levanta a mão, quem tem? Quantas vezes você falou para o teu filho, passa para dentro de casa agora? A minha mãe batia em mim, dividindo em sílabas. Passa aqui agora que eu vou te pegar. Vocês riem porque não eram vocês que apanhavam, misericórdia. E Jesus era mais ou menos assim. Obrigou. E lá no meio da tempestade, quem sabe os discípulos, aí eu não falei, eu não queria vir, aí Jesus colocou nós numa fria, igualzinho hoje, gente reclamando, murmurando, e pipipi, fazendo rodinha, fazendo panelinha, e pipipi, naquela época já existia isso, já existia. Só quem está entendendo, fala amém. 2 Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano, Paulo escreveu dizendo assim, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória incomparável.
Amém, queridos? Escute, por mais que esteja difícil a sua situação, mesmo que Jesus não esteja no barco, mas Ele está com o zoião grudado em você. Escuta, outra lição que eu aprendo: toda luta, toda tempestade que eu passe na obediência, Jesus tem um propósito. Não é em vão. Toda luta, toda tempestade, todo problema que você passar, estando em obediência, não murmure, não murmura não, dê glória a Deus, porque se você está em obediência, está passando luta, Deus tem um propósito nessa luta, e quando ela terminar, você vai estar num nível muito mais alto na sua fé. É para isso que a luta vem, é para isso que acontece. Agora escute, o propósito de Jesus é sempre ensinar alguma coisa. Os discípulos estavam em obediência, por isso que o barco não afundou. Porque se Jesus tivesse feito o contrário, fique aqui, e eles tivessem entrado no barco e atravessado, eles iam se dar mal. Sabe por que tem muita gente se dando mal hoje? Porque Jesus está falando, te aquieta, ainda não é tempo. E tem gente desobedecendo, querendo fazer as coisas do seu próprio jeito. Diga comigo, ainda não é tempo. Vixe, eu vim profetizar para alguém. Jesus está falando, ainda não é tempo, calma. Calma. Eita, eu podia até mostrar 2 ou 3 pessoas que receberam isso, mas não vou mostrar, não. Não vou não. Depois, se você quiser, você fala para mim. Escuta. Toda tempestade, diga comigo, toda tempestade. Toda tempestade que eu e você passarmos, tendo a consciência que eu estou em obediência, essa tempestade não veio para me matar, ela não veio para me roubar, ela não veio para me destruir, ela não veio para colocar um ponto final na minha vida, ela não veio para me destruir de jeito nenhum. Se eu estou em obediência, Deus está ensinando no meio da tempestade. Aí, bispo, mas eu não estou entendendo. Você não tem que entender, você tem que obedecer, só isso. Quem falou que você tem que entender alguma coisa? Aonde que está escrito na Bíblia? Eu conheço um pouquinho assim a Bíblia, e até hoje eu nunca vi onde que está escrito nós temos que entender. Aonde que está escrito que eu tenho que entender? Eu não tenho que entender nada. Eu não estou entendendo, mas eu estou andando. Eu não estou entendendo, mas eu estou obedecendo. Eu não estou entendendo, mas eu estou passando no meio da luta. Eu não estou entendendo, mas o barco não está afundando. Eu não estou entendendo, mas o vento vai cessar. Vai cessar. Se eu estiver em obediência, o vento vai cessar. Amém, queridos? Uma outra lição. Os discípulos não sabiam, não. A Bíblia também não diz que eles estavam murmurando, não. Mas eu sei que estava. Estava. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Preste atenção nisso. Mesmo eles não sabendo, Jesus estava no controle da situação. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que você não sinta, mas Jesus está no controle da tua vida. Eu não estou sentindo. E quem falou que você tem que sentir alguma coisa? Vamos parar com esse negócio de, eu não estou sentindo. Rapaz, você quer ver eu ficar mordido? Mordido. Eu sei que aqui não tem isso não. Tem muitos lugares por aí que tem. A pessoa vem na igreja, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Toda vez que sai um batismo, a pessoa fala, eu não estou sentindo de batizar. Não estou sentindo. Não estou sentindo o coração. A Bíblia diz que o coração do homem é a coisa mais enganosa que tem. Você não tem que sentir, você tem que obedecer a palavra.
A palavra diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ah, mas eu creio. Crer nada, mentira. Se cresce já teria batizado, é o primeiro passo da vida cristã, já tinha sido levantado como obreiro. Deixa eu ficar quieto, porque senão daqui a pouco eu vou apanhar aqui. É assim que funciona. Fica tranquilo, gente, fica tranquilo. Quem está assistindo pelas redes sociais, não precisa excluir, né? Se excluir da conta. Eu não sou o pastor da igreja, daqui a pouco termino, vou embora. Pastor Wellington, fica tranquilo, tá? Se tem algum visitante, fica tranquilo, eu não sou o pastor da igreja. Ai, graças a Deus, se fosse nem voltava mais. Eu sei. Geralmente eu prego numa igreja uma vez só. Eu vou pegar leve aqui, porque não tem nada a ver, né? Eu vou pegar leve, eu prometo para vocês que eu vou pegar leve. Mas não arrisca não, viu, pastor? Arrisca não. Escuta. Jesus nunca perdeu o controle de nada. Nada. Quantas pessoas que eu vi murmurando na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todo quanto é lugar, na rua, em todo lugar. Murmurando, falando: ai, o diabo tomou conta. Ah, pelo amor de Deus, vamos parar de dar glória para o diabo, gente. Misericórdia, o diabo tem poder nenhum. Se ele faz alguma coisa, é porque Deus permitiu que ele fizesse. E se Deus permitiu, ele tem um propósito nisso também. Essa Covid, foram 3 anos de Covid? 3 anos, né? 2 anos de alguma coisa, né? Quase 3. Sabe para que serviu isso aí? Para revelar quem é quem. Sabia? Para revelar quem é quem. Tinha muita gente que ficava só fazendo barulho para fora. Ai, que chato, né? Não pode ir na igreja. Mentiroso, pilantra, cara de pau. Estava dando graças a Deus que não tinha culto. Está assim, ó, de neguinho, dando graças a Deus que não tinha culto, para não precisar ir na igreja, para não precisar entregar o dízimo, né? Eu sei que aqui não tem, claro, estou falando de outros lugares por aí. Aqui o povo estava sedento, né? Conceição das Alagoas, sedento para ir na igreja. Não via a hora, cultuava debaixo da árvore. E reclamando do presidente, reclamando dos governadores, reclamando dos prefeitos, reclamando de tudo. Parecendo que Deus foi vencido pelo diabo. Por várias vezes, eu me lembrei daquela cena do carnaval de 2019. Por várias vezes eu me lembrei daquela cena. Aqueles encapetados, fazendo aquele teatro maldito, arrastando Jesus, pisando em Jesus. Parecia até que aquela cena era uma realidade. Diga comigo, nunca foi a realidade. Nunca foi. Jesus nunca perdeu o controle. Ele não perdeu e jamais perderá o controle da sua vida. Ele está e sempre estará no controle da sua vida. Desde que toda promessa é acompanhada de um princípio. Diga comigo, toda promessa vem acompanhada de um princípio. O que é princípio? O princípio é uma determinação de Deus. Se você obedecer, você pode crer que a promessa vai se cumprir. Quer que a promessa se cumpra na sua vida? Obedeça os princípios de Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida. Próxima lição. Eu podia até fazer uma pegadinha com vocês aqui, mas não vou fazer não. É melhor andar em obediência. Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas falando assim: ai, Deus é tão fiel comigo. Mentira. Isso não tem base bíblica. Isso não é bíblico. Deus nunca foi fiel com homem nenhum. E quando eu digo homem no sentido generalizado, mulher também. Deus não é fiel com homem, com mulher, com ninguém. Deus não é fiel nem com Israel, que é a nação santa. Não é.
Aí você fala, vixe, agora o bispo endoidou mesmo. Endoidou. Não, não endoidei não, meu irmão. Eu te falo com base bíblica, Deus não é fiel a homens, Deus é fiel à sua palavra. E se eu e você andarmos em obediência à palavra, Deus passa a ter uma fidelidade com você através da palavra dele. Não é, Deus é fiel comigo, mentira. Sai da palavra, deixa de andar em obediência, para você ver se Deus vai ser fiel com você. Não vai, porque Deus não tem compromisso com ninguém, Deus tem compromisso com a palavra dele. Se eu obedeço a palavra dele, ele passa a ter uma fidelidade comigo. E não quer dizer que ele não vai me provar. Ah, vai. Claro que vai. Abraão, você já pensou que honra? Outro dia eu estava falando com a minha esposa. Meu Deus, que honra. O único homem em toda a história da humanidade, nem Adão que viu Deus face a face, não ganhou o adjetivo que Abraão ganhou. Deus disse, o meu amigo Abraão. Mexe com um caboclo desse, amigo de Deus. Eu fico pensando, por que ele ganhou esse adjetivo? Ele só ganhou esse adjetivo porque ele foi fiel ao cumprimento dos princípios de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Deixa eu só repetir uma coisa para você. A obediência com Jesus não é em vão. Deus não perdeu o controle da sua vida. E se você tem um compromisso com a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus tem um propósito de abençoar a sua vida. Escute, o barco não afundou. Deixa eu ver se eu tenho essa. Pode ser essa imagem mesmo. Claro que isso aqui é uma imagem que alguém criou. Não é nada disso. Aqui faltou o vento. A tempestade era de vento. Eu não sei se você sabe, mas essa foto quer retratar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, tanto faz, é a mesma coisa. Por que lago e mar? Ao contraste, para nós ocidentais, é realmente contrastante. Lago para nós é uma coisa, mar é outra. Só que em Israel, não existe tanta água como existe aqui. Israel é escasso de água. E o mar para eles é o lago de Genezaré, que eles chamam de Galileia. Nem é mar, é só uma grande poça d'água, que eles chamam de mar. Porque ali o lugar é imenso de água, para quem não tem. E o que acontece? Esse lago de Genezaré, ele é um lago que nasceu num vale. Em volta dele existiam e existe até hoje montanhas, grandes montanhas, e ele ficava lá embaixo, fica lá embaixo. E acontece que às vezes, de uma montanha para outra, sobra um espaço, e ali, naquele espaço, o vento canaliza ali, entra muito vento naquele espaço. No início do lago, ou do mar, como eles chamam, e no final, a água é paradinha. Mas quando você está no meio do lago, acontece exatamente isso daqui. Por quê? Porque o vento vem e bate lá no meio do lago, e levanta ondas gigantescas no meio daquele lago. Os discípulos que conheciam muito bem, olhavam, davam uma analisada, não, agora acho que dá para passar, e ia na sorte. Às vezes estavam no meio, o vento chegava e era uma tempestade terrível. Não era tempestade de chuva, era tempestade de vento, e foi o que realmente aconteceu. Escute, o barco não afundou, primeiro porque eles estavam em obediência ao Senhor, mas existia mais uma coisa. Escuta, bota a Bíblia de novo aí, meu irmão, por gentileza. Vamos ver aqui, o verso 47.
Acompanha comigo aqui. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e esse ele aqui é Jesus. E ele, o que está escrito aqui? Sozinho. Sozinho em terra. Deixa aí um pouquinho, deixa aí. Tadinho de Jesus. Jesus estava sozinho. Tadinho. Eu já vi, gente, pessoas, quando falam em crucificação, derramamento de sangue, cristãos antigos de igreja, chorar com dozinha de Jesus, com pena de Jesus. Irmãos, Jesus é Deus. Quem tem que ter pena de nós é Ele, misericórdia. Ele estava cumprindo um propósito dele. Nem nesse momento ele não perdeu o controle da situação, não. Ele estava lá porque ele estava no controle. Ele foi para a cruz porque ele estava no controle. Ele morreu porque estava no controle. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia porque ele não perdeu o controle mesmo depois da morte. Jesus estava sozinho. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque Jesus não precisa de ajuda de ninguém. Diga comigo, Jesus não precisa de ajuda. Aí quando eu falo isso, eu me lembro de Sara. Não precisa correr não, que não é com você não, Sara. Tranquilo, já vai saindo, já pegando um pé, né? Mas é a outra Sara, lá de milênios atrás. Sara e Abraão tinha promessa. Aliás, não era Sara, era Sarai ainda, né? E não era Abraão, era Abrão. Eles tinham promessa. Mas a promessa se cumpre no momento de Deus. Diga comigo, a promessa está sobre a minha vida, mas vai se cumprir no tempo de Deus. Aí o tempo foi passando. Deus disse: eu vou dar um filho para vocês. Eu vou dar um filho. Passou os 40 anos, 50, 60, 70, e Sara preocupada. E naquela época, quando a esposa não tinha filhos, ela entrava em concordância com o marido, e ele podia ter um filho com a escrava, chamada concubina. E ela então chegou para Abraão e disse assim: olha, tenha um filho com a escrava, porque a promessa é para você, a promessa não é para mim. Só que eu já estou velha, eu não vou te dar filhos. Abre o olho, cara. Vai lá, pega a escrava e tenha um filho com ela, para ser seu herdeiro. E Abraão, mais do que depressa, foi. Por isso é que existe essa guerra eterna dos árabes com os judeus. Descendência de Ismael e descendência de Isaac. Escute, sabe por que foi criado esse impasse? Sabe por que foi criada essa guerra? Por causa que Sara quis dar uma mãozinha para Deus. Escuta, você quer se dar mal na vida? Tente dar uma mãozinha para Deus. Quer se arrebentar, se lascar todo? Dá uma mãozinha para Deus. Porque Deus não precisa de mãozinha de ninguém. Deus não precisa da sua ajuda para nada. Só quem entende diga amém. Sabe, eu digo a gente porque eu também sou ser humano. A gente tem costume de orar, dando para Jesus algumas ideias. Eu já fiz isso. Oh Jesus, estou precisando disso, daquele outro. O senhor bem que podia levantar o fulano para falar com o ciclano, e aí vinha, sabe, dando ideias para Jesus. Hoje eu paro para pensar, eu digo, meu Deus do céu, oh Jesus, apaga isso tudo da minha vida, não deixa eu lembrar disso nunca mais. Só que de vez em quando eu lembro. Sabe por que eu lembro? Para eu nunca mais fazer, porque Deus não precisa da minha mãozinha. Amém, queridos? Mas está demorando, mas é do jeito dele, não é do meu jeito, não é do seu também.
tem uma outra mentirinha que as pessoas falam. Ô irmão, não está demorando não, Deus está preparando uma bênção para você. Mentira, Deus está preparando bênção nenhuma para você não. Larga a mão de acreditar em bobagem. Deus não está preparando bênção nenhuma. A bênção dele já está preparada. Ele está preparando é você para alcançar a bênção que ele tem para você. Ele está amadurecendo você para quando aquela bênção chegar, seja bênção mesmo, não seja uma maldição. Escuta, bênção fora de tempo não é bênção, é maldição. Amém ou não amém? Escute, é do jeito dele. O verso 48, põe lá para nós, meu irmão, põe lá. E vendo que se fatigavam, ou seja, cansados, fatigados, a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Jesus veio andando sobre as águas. Agora presta atenção aqui, olha para mim. As águas ali naquele momento, para os discípulos, as águas eram o quê? Representava problema, representava morte, representava destruição, representava o ponto final, representava o acabou tudo. Mas a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas. Sabe o que eu aprendo? Que aquilo que hoje é problema para você, aquilo que é morte para nós, aquilo que é destruição para nós, aquilo que é ponto final para nós, não passa das sandálias de Jesus. Ele vem pisando sobre todos os problemas da sua vida. Nossa, que é só quem está animado fala amém, gente. Eu não acredito não. Vou falar de novo, isso é tão importante. Todos os meus e os seus problemas não passa da sola do sapato de Jesus. Sabe, escuta bem uma coisa aqui. Eles gritaram, no verso 49, irmão. Eles gritaram, era um fantasma, e deram grandes gritos. Escuta, presta atenção, estou terminando. Jesus nunca se manifesta, nunca se mostra da maneira como nós imaginamos. O nosso socorro, ele vem do lugar que nós menos esperamos. Deus levanta pessoas que nós nem esperamos que Ele vá levantar. Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu a situação, e aquilo que é problema para nós, não passa de piso para Ele caminhar. Amém, queridos? Escuta, não se preocupe. Verso 50 diz assim: não tenham medo. Cadê? Falou que ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Na minha Bíblia diz: não tenham medo, sou eu. Escuta. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, ele traz uma referência que Marcos não traz. Ele fala que quando Jesus disse: sou eu, não temas, Pedro se levantou e disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ir com o Senhor então. Me dá autorização para andar sobre as águas. Fez um desafio. E Jesus vira para Pedro e diz: vem. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e foi olhando para Jesus e caminhando sobre as águas. Mas um momento, Pedro sentiu o vento forte. Ele tirou os olhos de Jesus e ele afundou. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto eu e você estivermos olhando para Jesus, nós vamos caminhar sobre os nossos problemas, sobre a destruição, sobre a morte, e não vamos afundar. Então, pelo amor de Deus, não tire os olhos de Jesus. Vira para quem está do seu lado e fala assim: não tire os olhos de Jesus. Sabe, amados, Jesus deu a mesma autoridade para Pedro. E se Jesus deu a mesma autoridade para Pedro, Ele dá essa autoridade para mim e para você também nessa noite. Amém, queridos? Basta nós acreditarmos e tomarmos posse disso. Eu já estou terminando.
Medo é o contrário de fé e vice-versa. Coragem não é ausência de medo. Quem tem coragem, age, mesmo que tiver com medo, ele vai com medo mesmo. Eu ouvi um testemunho de um rapaz, ele foi fazer salto de paraquedas. E o primeiro salto que ele fez com paraquedas, ele conta que ele estava se borrando todo de medo. E ainda quando estavam no chão, ainda em terra, ele botou o paraquedas e tal, e tudo certinho. Diz que de repente o coração dele disparou. Parecia uma bateria, né? E aí diz que ele ouviu a voz do medo falando assim: ô, vamos bater um papo aí. Ele falou: não quero conversa com você não. Não, vamos conversar, senhor. Não, já conversa não. Ó, você vai saltar de paraquedas, tem certeza? O medo falando com ele. Vai saltar de paraquedas? Vou saltar. Só, vamos sentar aqui e bater um papo que eu vou te explicar uma coisa. Ele falou: não, se você quiser conversar comigo, você tem que entrar no avião lá em cima, né, conversando. Claro que é uma brincadeira. Ele morrendo de medo, mas ele foi com medo e tudo, e saltou. Sabe, o corajoso, não é que ele não tem medo, mas ele vai com medo e tudo. E no verso 51, a Bíblia diz que quando Jesus entra com eles no barco, o vento cessou. Então escuta, nem todo vento vem do diabo. Eu vou repetir que vocês não escutaram não. Nem todo vento vem do diabo. Existem ventos que o próprio Deus autoriza e manda o vento, sabe, com um propósito. Quando eles entraram no barco, o vento cessou. Diga comigo: Deus tem um propósito para todas as coisas nessa vida. Amém? Fique em pé no seu lugar. O Ministério de Louvor vai subir aqui no altar para me ajudar. Aleluia. Eu quero que você fique com essa promessa que Deus fez a Josué, capítulo 1, no verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Fecha os teus olhinhos, por favor. Fecha os teus olhinhos. Tu me desendas com melodia, me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Se você é filho de Deus, se levante. Se levante. Assuma que você é filho dele. Assuma a sua fé. Você não é mais escravo. Me chamaste pelo nome. Aleluia. Eu nasci outra vez em tua família. O teu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravo
Eu quero chamar você, preste atenção. Eu quero chamar você, quem sabe até agora, a sua vida tem sido um alto e baixo. Você conhece o ioiô? Aquele brinquedo de criança ioiô? Aquele que você joga, ele desce, sobe. Tem muitas pessoas que vivem uma vida cristã assim. Uma hora a fé está lá embaixo, uma hora a fé está em cima, uma hora a fé está embaixo, outra hora a fé está em cima. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos nivelar a nossa fé. E não lá embaixo, nem no meio, mas em cima. Se essa palavra falou com você de alguma forma, você se identificou com alguma coisa dessa palavra, eu quero orar por você. E eu quero convidar você a vir aqui no altar. Se alguma coisa essa palavra falou com você, venha receber essa oração aqui no altar. Se de alguma maneira falou com você, é Deus falando com você. Se você percebe que você tem que mudar a sua atitude em relação ao medo, você não nasceu para ter medo, você nasceu para caminhar sobre as águas. Você nasceu para caminhar sobre as águas. Você nasceu para ser vitorioso. Aliás, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, você é vitorioso. Feche os teus olhos e cante com fé. Eu não sou escravo do medo. Cante com fé. Cante com fé. Não sou mais escravo Do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu não sou escravo. Não sou mais escravo do medo. Diga. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. A partir de agora eu quero que você coloque as mãos à altura do seu coração. Pastora Kátia está disponível? Pastora Kátia está disponível? Pastora Jocélia, minha esposa, fique atrás assim das pessoas. Pastora Kátia, me ajude por favor, ficando atrás das pessoas, intercedendo, com os olhos bem abertos, orando. E vocês que estão aqui, feche os teus olhinhos. Essa canção não é só uma canção, não, uma profecia. Essa canção, ela nasceu lá no céu. É Deus falando com você, você não é mais escravo. Agora o que precisa é libertar a sua mente. E quem vai fazer isso é o próprio Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu venho a Ti, Papai, nesta noite, com o propósito de interceder pela vida deste homem, desta mulher e dessas crianças. Nesse seminário Vencendo o Medo, eu sei, poderíamos falar a noite inteira sobre o medo, mas basta-nos uma coisa: saber que o medo é fruto do inferno, é saber
que o medo é proveniente do coração de Satanás. E nós não temos nada a ver com o diabo. Nós não temos nada a ver com os frutos do inferno. Porque não somos mais escravos de nada. Nem do medo, nem da doença, nem da miséria. De nada. Não somos escravos. E não aceitamos a imposição maligna. Então agora, ungido e revestido pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu assumo toda a autoridade que me foi dada na cruz do Calvário. E eu falo com você, diabo. E eu sei que você é um covarde e já bateu em retirada. Mas eu vou atrás de você, porque você sai correndo, se rastejando como um cachorro vira-latas. Mas eu chego em você com autoridade. Eu dou de dedo na sua cara e digo para você: imundo, nojento, tira as mãos sujas e fedidas da mão deste homem e da mão desta mulher. Eu não aceito, nós não aceitamos a sua imposição, para a sua vergonha. Nós sabemos que Jesus nunca perdeu o controle de nada. Ele só aceitou ser preso, crucificado e morto, porque Ele estava no controle da vida. E você não tem nem a chave da sua casa. Maldito do inferno, tira a tua mão nojenta da vida dessas pessoas agora. Tira a tua mão nojenta da família delas. Tira a tua mão nojenta da vida desta igreja. Tira a tua mão nojenta da vida do anjo desta igreja, da sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todas as linhas da Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Magia Negra. Todas as linhas do inferno que vem para amarrar, amaldiçoar, vem para matar. Eu te ordeno agora, toda maldição do inferno, tire as suas mãos nojentas da vida dessa mulher e desse homem. Tira agora. Espírito de medo, espírito de temor, espírito maldito de insegurança, em nome de Jesus eu te ordeno agora, solta, 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 agora, solta, solta. Essas correntes têm que se quebrar, essas correntes têm que ser quebradas, em nome de Jesus. Solta, 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 em nome de Jesus Cristo. Papai, eu ministro o teu sangue agora sobre a vida desta igreja. Eu ministro agora o poder do sangue do Senhor, o sangue curador, o sangue libertador. Eu ministro o poder do sangue agora, em nome de Jesus. Receba, receba e receba, em nome de Jesus Cristo.
Eu quero que agora você que está aqui na frente, com os olhos fechados, você já entendeu o que é ser corajoso? Ser corajoso é pisar na cabeça do diabo, é andar sobre os demônios, é pisar sobre as águas. E mesmo que um dia te bater uma insegurança, vai, assim mesmo vai, porque Jesus venceu o mundo por você. E você vai declarar isso comigo agora, orando em voz alta, com voz de vencedor. Diga comigo assim: meu Deus, eu creio que todo mal foi vencido na cruz do Calvário. Diga: eu creio que a minha libertação foi me dada lá na cruz, e desde então eu sou livre. Eu sou livre. Diga: o diabo perdeu. Ele não tem poder na minha vida, nem na minha família, nem na minha casa. Diga: em nome de Jesus, todo medo caiu por terra, em nome de Jesus. Diga assim: eu faço agora. Diga forte: eu faço agora um compromisso comigo mesmo de andar em novidade de vida. Diga: eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, e eu sei para onde eu vou. Diga: eu sei que Jesus me tirou de um lamaçal de pecado e me colocou numa posição de filho do seu amor, e vai me levar para a sua glória. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Eu sou filho de Deus. Bem forte, vai. Eu não sou mais escravo do medo. Você é o quê? O quê? O quê? Eu sou filho de Deus. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Vamos formar uma grande corrente. Pega na mão dessa pessoa linda e cheirosa do seu lado. Pega na mão do mais bonito que tiver aí. Se não tiver, vem pegar na minha mesmo, não tem problema. Aperta a mão dessa pessoa até ela falar aleluia. E fala assim: você está segurando. Não, assim não, de misericórdia. Fala bonito. Fala assim: você está segurando na mão de um vencedor, de um corajoso. Digo: o medo caiu por terra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Fala assim: eu sou mais que vitorioso. Diga assim: é um privilégio você segurar na minha mão, porque você está segurando a mão de um filho de Deus. Eita glória, cante assim. Eu não sou mais escravo do medo. Levante a mão dessa pessoa bem alto. Eu sou Levante, levante. filho de Deus. Oh glória! Eu não sou mais escravo do medo. O que é que você é? É o que? É o que? É o que? Eu sou Para terminar, vai, bem bonito para terminar. não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
Aplauda Jesus bem forte. Bem forte, bem forte. Eu sou Aleluia. Chegou só um pouquinho para cá. Isso, obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês que estão em suas casas, da rede social. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter estado conosco até agora. E tudo que nós falamos aqui serve para vocês também. Vocês também não são mais escravos do medo. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. E como filho você tem direito à herança do seu pai. Todos nós temos direito à herança dos nossos pais. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê tudo de bom. No início o pastor, vem cá pastor. No início o pastor cumprimentou a igreja com shalom. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, acreditam que a palavra shalom quer dizer paz. Realmente, shalom é paz. Mas não é só paz. Se você estudar a raiz da palavra shalom no hebraico, ela tem uma raiz de número 7. E 7 é plenitude. Então quando você diz shalom para alguém, você está dizendo paz, alegria, felicidade, segurança, amor, domínio próprio e tudo que vem de Deus para você. Então para vocês, para você de casa, shalom. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podeis voltar para o seu lugar, se assentar. Nós vamos dar um intervalo agora, né? Para a gente tomar água, ir ao banheiro, quem precisa ir, fazer o lanche, né? Então, nós vamos ter um intervalo e vamos já preparar aqui o ambiente para o lanche, conforme a gente faz. E aí depois nós voltamos para a segunda ministração aqui com o Bispo Ronaldo. Querido, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se você puder ficar para a segunda ministração, vai ser uma bênção. Você vai entender muita coisa que talvez você não entenda agora. Nós vamos falar baseados na psicologia. Eu sou terapeuta e como terapeuta eu quero explicar a você a raiz do medo. A raiz do medo e outras raízes. E com certeza vai servir alguma coisa para você. Amém, queridos? Então se você puder... Não, só quem está animado fala amém. Isso. Quem vai comer agora fala amém. Aí agora vocês falaram amém bonito, né? Quem puder ficar, fique então. Eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tá?